Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Gostaria de pedir nesse momento por orações por mim, pela minha família, que estamos um pouco gripados nessa mudança de temperatura que acabou acontecendo com a nossa viagem. Esse é mais um vídeo gravado, então espero que vocês estejam bem e sem mais delongas, porque nós temos pouco menos de 30 minutos para lidarmos com os nossos temas e nem sempre esse tempo é suficiente para a gente lidar com um assunto de uma maneira satisfatória. Sim, a gente faz o possível, mas seria melhor se a gente pudesse juntar um pouco mais de partes para que elas pudessem fazer mais sentido, né. Então eu vou tentar aqui fazer uma recapitulação breve para que a gente não se perca, no nosso momento dentro do Evangelho de Marcos. Porque o paralelo entre as histórias que foram apresentadas até agora, esse paralelo é importante para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo dentro da figura completa. E nós estávamos falando sobre aquela sequência de histórias que começa com os fariseus, eles falam sobre casamento e divórcio, e logo na sequência temos o jovem rico chamando Jesus de bom mestre, e Jesus conclui dizendo: olha, você precisa me seguir, deixa tudo para trás e me siga. E agora a gente tem os saduceus se apresentando a Jesus e fazendo uma pergunta também sobre casamento, mais sobre casamento e ressurreição. E a sequência é um escriba. E Jesus conclui essa parte falando assim: olha, não estás longe do reino dos céus. E seria melhor, aliás, seria o ideal se a gente pudesse gastar, né, todo um momento de capelania para falar sobre a história do escriba, juntamente com aquilo que a gente vai tratar hoje, que é quando Jesus está falando sobre o filho de Davi. Então, vejam, sem limite de tempo, a gente teria lidado com esse texto de hoje e com o texto do escriba no mesmo dia, tá? Mas, assim como quando o jovem rico ouviu a pergunta de Jesus, por que me chamas bom? Chegou a hora de nós também ouvirmos uma pergunta de Jesus. Por algumas vezes, ouvimos perguntas como: quem é este que até o vento e o mar obedecem? E agora Jesus vai se dirigir àquelas pessoas com uma pergunta. E nós já sabemos que ele é alguém por quem vale a pena deixar tudo para trás e seguir. Quando nós falamos sobre o escriba, nós também descobrimos que Jesus é muito mais do que simplesmente um mero cumprimento da lei. E agora nós veremos que ele também é mais do que um simples descendente de Davi. Então, o nosso texto de hoje começa assim e diz a palavra de Deus: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E isso está escrito em Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Então, vejam, Jesus estava conversando com um escriba. E esse escriba pergunta qual é o principal dos mandamentos. Vejam que agora, quando Jesus estava ensinando no templo, na sequência daquilo que havia acontecido, já estava acontecendo, o foco de Jesus continua sobre estes que eram os entendidos a respeito da lei, os escribas.
Só que nós vimos na semana passada que ninguém mais se atrevia a fazer qualquer pergunta a Jesus. Eles já haviam tentado atacar pela esquerda, atacar pela direita, né, e de todas as formas produzir alguma prova que fosse contrária a Jesus e capaz de condená-lo em última instância. Não há, né, vejam, a gente às vezes é normal, e até quando eu falei sobre o jovem rico, a gente fica pensando assim: "Poxa, ele chegou tão perto, né?" Parece, né, que ele chegou tão perto. E na semana passada a gente falou novamente sobre isso, assim, como tipo: "Nossa, que pessoa boa, né, só falta, Jesus na vida dela". E nós vimos que não é possível que nós separemos amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, né, assim como Jesus havia falado, de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós olhamos para aquele jovem rico, nós vemos uma pessoa que saiu da presença de Jesus triste, porque ele tinha muitas propriedades. E nós não temos nenhum motivo para achar que aquele escriba saiu da presença de Jesus de alguma maneira diferente. Porque, vejam, já falei aqui na introdução, né, que Jesus é alguém por quem vale a pena deixar tudo para trás e seguir. Mas Jesus também é muito mais do que o cumprimento da lei. Por mais que alguém de nós pudesse dizer: "Não, eu consigo matar tudo isso daí no peito e fazer tudo aquilo que Deus havia ordenado", nós sabemos que isso é mentira, ninguém nunca foi capaz sequer de amar a Deus de todo o coração, quanto mais de amar ao próximo como a si mesmo. A única pessoa que fez, evidentemente, isso foi Jesus, né. Ele é o cumprimento da lei, mas ele é mais do que isso. Ele é uma pessoa que vale a pena seguir. E ele é mais do que toda a lei. E quando nós vemos essas duas pessoas, tanto o jovem rico quanto esse escriba, eu imagino que os dois saíram tristes da presença daquele que valia a pena ser seguido. Porque Jesus mostra que precisa haver um relacionamento adequado com ele para que nós possamos entrar no reino dos céus. Aquele escriba, tudo aquilo que ele ouviu foi: "Não estás longe". E ele deve ter saído triste. O jovem rico saiu porque tinha muitas propriedades. E esse, porque talvez ele pensasse que o cumprimento da lei, ou simplesmente ter dado uma boa resposta, como ele havia dado uma boa resposta, seria suficiente para o que ele imaginava que seria o cumprimento da lei. Jesus agora vai seguir aqui naquela mesma linha, né. Vocês se lembram que ele fez uma pergunta para o jovem rico? O jovem rico falou para Jesus: "Bom mestre", e Jesus pergunta para ele: "Por que me chamas bom? Só um é bom, e esse é Deus". E aqui a gente vai ver mais uma pergunta de Jesus. Nós ouvimos Jesus ser chamado filho de Davi por 2 ocasiões até agora. Aquele personagem, né, aquele Bartimeu, aquele cego que era cego e que ficava no caminho de Jericó, ele pediu por compaixão ao filho de Davi e foi atendido no seu pedido. E enquanto Jesus entrava em Jerusalém, a multidão também o recebeu como aquele que é o bendito, aquele que traz o reino de Davi. E é óbvio que quando se falava nisso, existia um certo saudosismo, porque o reino de Israel nunca foi tão próspero, nunca mais foi tão próspero como depois de Davi. Nós podemos olhar para Salomão, mas mesmo Salomão, ele fez coisas que são reprováveis e
foi o início do declínio. Então, muitos outros foram da linhagem de Davi. Qual era a diferença entre Salomão e entre esses muitos outros? O Messias, ou Cristo, segundo o ensino dos escribas, ele seria descendente de Davi, ele seria dessa linhagem real. Mas será que isso era tudo? Será que tudo que nós precisamos saber a respeito do Messias é que ele era da descendência de Davi? Muitos de nós têm dificuldade em olhar para Jesus como homem. Por mais que ele realizasse milagres, os profetas também fizeram muitos milagres. E outros homens ensinaram com poder. Vejam, até hoje, nós vemos que pessoas chamam a atenção e conseguem atrair seguidores para si. Isso é um fato normal e que continua a acontecer até hoje. Então, eu queria sugerir para vocês, né, que é muito fácil para nós olharmos para a história e olharmos para a nossa própria fé. Nós vemos o Evangelho de Marcos sendo construído dessa forma. Logo no primeiro versículo, ele diz assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós já temos a notícia disso daí, né, de que Jesus era mais do que simplesmente um homem. Mas se nós estivéssemos lá, naquele momento, ouvindo Jesus pregar no templo e vendo todas as coisas que aconteceram e tudo aquilo que ele ensinava, será que nós conseguiríamos ver mais do que um homem? Será que a própria família dele, vejam as pessoas com quem ele cresceu, né? E eu diria que até a sua mãe, será que ela conseguia enxergar mais do que um filho de Davi? Alguém da linhagem de Davi, né? Porque mesmo quando a gente olha para Maria, por exemplo, nós vemos nos outros evangelhos que ela guardava no seu coração todas essas questões. Não nos é dito em nenhuma ocasião que ela chega com alguma conclusão. E aquelas pessoas, quando olhar, vejam, nós pensamos em Jesus e pensamos que ele fez o que ele fez simplesmente porque ele era Deus. Mas eu acho que qualquer um de nós ficaria com essa mesma pergunta e com essa mesma impressão. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que até os ventos e que até o mar se sujeitam? Quando eu olho para ela, eu vejo um homem. Eu consigo cumprimentá-lo, eu estou aqui imaginando, né, da forma como a gente cumprimenta hoje em dia, apertando a mão, sabe? Por que que eu vou olhar para essa pessoa e ver que ela é mais do que simplesmente um homem? E vou dizer aqui que Jesus deixa essa questão ainda mais complexa, porque ele vai trazer esse texto para nós. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe, esse texto é uma citação do Salmo 110. E eu gostaria de concluir hoje a nossa capelania lendo esse texto do Salmo 110, é um salmo curtinho, mas quando Davi escreve esse texto, e Jesus fala: olha, Davi escreveu esse texto, a gente já viu que os saduceus tinham uma certa restrição em relação a outras partes das escrituras, né? Eles consideravam só os primeiros livros da Torá, o Pentateuco, os livros de Moisés, mas Jesus aqui está dizendo: olha, quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu esse salmo inspirado pelo Espírito Santo. Então, as escrituras são dignas de serem ouvidas como palavra de Deus por causa desse tipo de situação aqui, que Jesus mesmo fala que ele escreveu por inspiração do Espírito Santo.
E o que que ele escreveu naquela ocasião? Não foi simplesmente uma música. Ele falou: "Disse o Senhor a meu Senhor". E essas palavras não são as mesmas no hebraico. Elas são 2 palavras, Yahvé e Adonai. Então, vejam como acontece isso. Davi está falando sobre o seu Senhor, mas existe um outro Senhor. E como que isso acontece? Um diz assim: "Eu quero dar a glória para esse". Então, esse vai se assentar à minha direita e todos os inimigos dele vão ser colocados debaixo dos seus pés. Interessante, né? Tudo isso tem muito a ver com o reinado. Tudo isso tem muito a ver com aquela cerimônia, vamos dizer assim, de entronização, né? Um rei ser recebido no seu trono. E nós vemos que isso acontece dentro de um contexto em que Jesus está afirmando: olha, os escribas dizem que Jesus é filho de Davi. Mas como que o próprio Davi diz isso a respeito do filho de Davi, né? Jesus não deixa isso mais fácil para nós. Mas vamos dar uma olhadinha no que diz o Salmo 110. O Salmo 110 fala assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. E o texto prossegue assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esses são todos os versículos do Salmo 110. Esse que é o salmo mais citado em todo o Novo Testamento. Não existe nenhum trecho do Velho Testamento que seja mais citado no Novo Testamento, se é que a gente deveria fazer esse tipo de divisão, né? Mas nenhum texto do Velho Testamento é tão citado quanto o Salmo 110. E quando nós pensamos naquilo que Jesus falava para as pessoas que o ouviam lá no templo, e quando nós pensamos na leitura desse salmo, é difícil nós não lermos esse salmo e não sentirmos algum desconforto, né? A gente não tem condições aqui de explicar versículo por versículo desse salmo. Eu até gostaria de fazer isso em outra ocasião, quem sabe. Eu acho que o Novo Testamento, como ele cita várias vezes esse salmo, ele nos ajuda muito bem a compreendê-lo. Mas quem é que tem, né, um conforto quando lê esse salmo e quando lê aquilo que Jesus está falando? Olha, né, existe mais alguma coisa aqui com esse que é o Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, Yahvé e Adonai, na mesma frase. E nós, claro, nós já sabemos o que está acontecendo aí, né? Todos aqueles que pensam que Deus, né, é uma única pessoa, eles não só estão fugindo daquilo que o cristianismo falou a respeito de Deus nesses últimos mais de 2000 anos. Existe uma trindade, e esse Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nós vemos
né? O Senhor falando com o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. E essa é a pessoa que vai fazer essas coisas aqui que normalmente a gente não gosta muito e que a gente tem visto nessa parte do livro de Marcos. O que que Jesus está fazendo em relação àquela cidade, em relação àquele templo, e isso vai continuar a ser feito depois do capítulo 13, conforme a gente vai seguindo, tá? Jesus está dizendo que aquele templo, aquele sistema corrupto estava prestes a ser destruído, que ele estava tão seco que a única destinação possível para aquele galho seco seria o fogo. E a gente vê isso muito claramente aqui dentro do Salmo 110, não é? Esse esse trechinho final aqui, é difícil, às vezes a gente olha, né, pensa na palavra de Deus, e toda essa ênfase que tem sido dada em relação a Deus, porque Deus é bom, e Deus é sempre bom, e Deus é bom em todo tempo, e é por isso que Ele cuida de mim, e é por isso que eu posso fazer todas as coisas erradas, mas Deus continua bom. É por isso que eu posso pecar todos os dias e não cumprir a vontade de Deus, e isso nunca vai ter consequência nenhuma, porque Deus é bom. Quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que não é bem assim, né? Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Sabe o que é verdade? A gente se sente confortável num ambiente onde todos concordam sobre tudo, mas Jesus veio para quebrar esse conforto. Ele não veio simplesmente para satisfazer esse saudosismo que talvez uma pessoa, né, a gente ouve isso muito de quem se diz conservador, né, ele fique pensando sempre naquelas memórias de uma era que foi melhor do que essa em que a gente está vivendo. Jesus não veio para satisfazer esse tipo de saudosismo. Jesus veio, ele provou ser o Cristo, ele provou ser o Filho de Deus, e hoje ele reina, e cada um dos seus inimigos será posto debaixo de seus pés, da mesma forma como esse salmo nos diz. E, sabem, essa é a última vez que Jesus será chamado de filho de Davi aqui no Evangelho de Marcos. Isso tem significado para nós? Sim, tem significado para nós. Mas Jesus é muito mais do que simplesmente um descendente de Davi. E eu vou dizer que essa é a última vez que Jesus é chamado de filho de Davi, mas não será a última menção ao Salmo 110. E a gente vai ver isso mais para frente quando for a hora. Mas que o Senhor abençoe o trabalho de vocês nesse dia, que abençoe a forma como nós lidamos com as nossas vidas, e boa parte daquilo que a gente faz durante as nossas vidas é trabalhar, e nós trabalhamos porque nós temos um Senhor no céu. Que nós façamos isso para a glória dele. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, porque aprove a Deus, os decretos da eternidade, determinar que fosse da forma como foi. Que o teu filho, filho amado, fosse enviado a nós e que ele vivesse como um homem, que padecesse como um homem, mas que fosse ressurreto ao terceiro dia e fosse assunto aos céus e assentado à destra de Deus nas alturas. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos plena convicção de que hoje é o Senhor que reina. E embora às vezes isso não pareça tão claro para nós, nós estamos vendo ao longo da história os teus inimigos serem colocados um a um por debaixo dos teus pés. E é isso que nós pedimos a ti, em coro com todos os outros santos,
que todos os teus inimigos sejam colocados por debaixo dos teus pés, que a verdade prospere e que o Senhor Jesus seja declarado como Senhor por todos aqueles enquanto ainda é tempo. Nós oramos agradecidos, pedindo a Ti pela Tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Até semana que vem.